Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal Jesus, Favor e Graça. Eu sou o Lélio Castro e você está aqui em mais um episódio onde eu vou falar para vocês do favor, do amor e da bondade do nosso grandioso Deus. E no dia de hoje, meu irmão, nós vamos falar sobre um assunto que deu que falar essa semana aí nas redes sociais e eu quero bater um papo com vocês a respeito disso. Afinal, será que os gays serão salvos? Será que o André Valadão está certo em fazer uma série de mensagens contra o tal orgulho, o mês do orgulho, que é o mês que agora é comemorado, né, por aqueles que são gays? Será que ele está certo em fazer isso enquanto pastor, enquanto igreja? Então fica aqui comigo que nós vamos falar sobre esse assunto. Olá, meu irmão. Então essa é uma pergunta difícil para a gente responder, mas fica comigo aqui até o final que nós vamos responder essa pergunta. Mas antes disso, eu quero pedir a você para curtir aqui esse vídeo, para compartilhar ele com o máximo de pessoas possível. Eu tenho certeza que as pessoas serão muito abençoadas com esse vídeo. E claro, não se esqueça de inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai fazer com que a nossa mensagem possa chegar ao máximo de pessoas possível. Meu irmão, essa semana tivemos aí uma polêmica, né? Afinal, será que os gays serão salvos? Há pouco tempo atrás, Malafaia também condenou praticamente todos os gays, praticamente todos que cometem esse tipo de pecado. Mas afinal, será que realmente eles serão salvos? E eu quero começar aqui a ler com vocês de forma bem objetiva para a gente poder falar um pouco mais sobre esse assunto. Abre comigo a sua Bíblia lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 3, vai dizer assim, ó: isso é bom e agrada a Deus nosso Salvador. O contexto aqui, o apóstolo Paulo está pedindo a Timóteo que possa orar por todas as autoridades da terra. E no verso 3 ele vai dizer então que isso é bom e agrada a Deus nosso Salvador. E aqui o apóstolo Paulo ele acaba trazendo para Timóteo qual que é o desejo de Deus. Ele fala assim, ó: cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Por quê? Verso 5 vai dizer assim: porque só há um Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Ele deu a sua vida para comprar a liberdade de todos. Essa é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Primeiramente, eu não estou aqui para poder criticar ninguém, mas eu estou aqui para colocar para vocês a minha opinião no olhar da graça e da fé a respeito de tudo isso que está acontecendo. É verdade que nós estamos vivendo um momento bem sombrio, onde querem colocar algumas coisas diante dos cristãos goela abaixo, querem colocar diante de nós algumas obrigações que nós, enquanto cristãos, nós não deveríamos ser obrigados a fazer. E me parece que o mundo, né, essa cultura woke, me parece que o mundo com essa cultura do extremo, onde algumas pessoas precisam ser mais favorecidas do que as outras, começa a incomodar todo mundo, principalmente os cristãos, os pastores e aqueles que ainda têm liberdade para poder expressar a sua fé. Mas eu quero dizer algo para vocês que é muito importante. Quando eu leio aqui esse versículo, a primeira coisa que eu consigo compreender e que o apóstolo Paulo está falando aqui a Timóteo é que o evangelho é para todos. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que o evangelho e a salvação precisa alcançar a todos. Não é um, não é outro, não é aquele que comete o pecado X, não é aquele outro que comete o pecado Y, ou é aquele que comete o pecado Z, mas na verdade o apóstolo Paulo está instruindo e falando aqui a respeito do desejo de Deus que o evangelho é para todos. A salvação por meio da graça era para todos. Era não, é para todos. Ou seja, meu irmão, se você é um adúltero,
se você é um alcoólatra, se você é alguém que tem inveja, se você é alguém que está na pornografia, se você é alguém que comete qualquer tipo de pecado, você pode sim ser alcançado pela mensagem da salvação. Então nós precisamos ter um pouco de equilíbrio a respeito desse assunto. Então, para poder responder aqui a pergunta de forma bem objetiva, os gays serão salvos? Meu irmão, não somente os gays, mas todos aqueles que confessam Jesus como o suficiente Salvador e que entendem a mensagem da palavra e a mensagem do Evangelho, podem sim ser salvos. E nós, enquanto crente, enquanto ministro do Evangelho, nós não podemos ser aqueles a quem condena as pessoas que cometem determinados pecados. Nós não podemos ser aquele que é o juiz para determinar quem vai ser salvo ou quem não vai ser salvo. É claro, meu irmão, que a Bíblia ela nos dá um parâmetro, que a salvação ela provém da fé. A grande pergunta que eu quero fazer aqui para você é: essa pessoa que comete esse pecado, né, de homoafetividade, ela se arrependeu? Ela aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se sim, meu irmão, ela sim será salva. Agora, a grande questão do Evangelho que nós precisamos pregar, que nós precisamos entender, é que o Evangelho foi para nos libertar do pecado. A morte e ressurreição de Jesus foi para nos dar uma capacidade de não viver mais segundo os nossos desejos, segundo os nossos pecados, mas viver agora uma novidade de vida onde o pecado não nos domina mais. Esse é o cerne do Evangelho. Então, meu irmão, a porta ela pode ser aberta para todos, mas quem entra precisa ter uma vida conivente com o entendimento da graça e do favor de Deus. Ou seja, quando você entra nessa porta que é Jesus, os afazeres dessa casa é uma vida de santidade. Quando você entra nessa porta, a sua vida precisa ser condizente. Então aquele que é adúltero deixa de viver uma vida de adultério. Aquele que é viciado precisa deixar de viver uma vida condizente aos viciados. Aquele que pratica a homossexualidade precisa deixar de praticar, porque agora existe uma novidade de vida, você nasceu de novo e agora você precisa viver aquilo que Deus tem para você. Meu irmão, Deus não tem para nós uma vida de pecado. E isso não se negocia. É fato que o homossexualismo é pecado. O adultério é pecado. Agora, o grande problema que nós precisamos entender enquanto igreja é que me parece que está existindo aqui uma marginalização de quem comete o pecado de homossexualismo. E isso é um problema para a igreja. Porque nós agora deixamos de ser aqueles que incluem qualquer pessoa que precisa de Jesus e a gente começa a excluir determinados grupos. E esse não é o nosso papel. Esse não é o papel da igreja. Esse não é o papel, pelo que eu entendo, de um ministro. Porque o nosso papel, meu irmão, é pregar a palavra, é ensinar a respeito de Jesus, é mostrar que dá para viver uma vida sem pecado. Dá para viver uma vida onde você pode abrir mão desse pecado. Meu irmão, o grande milagre da vida é um novo nascimento, que quando eu tenho um novo nascimento, eu tenho contato com Deus, Deus está dentro de mim, então eu sou inspirado por Deus para fazer coisas santas. Então esse é o entendimento que nós precisamos ter. Eu tenho agora o fruto do Espírito, como diz lá em Gálatas, que agora a minha carne não pode mais me dominar. Os meus desejos agora não podem mais me governar, porque eu nasci de novo e eu entendi o evangelho da graça. E se quando esses desejos forem mais fortes do que aquilo que você crê, você precisa abrir mão deles, meu irmão. Você precisa abrir mão desse pecado. Você precisa abrir mão disso que te leva para o fundo do poço. Agora, nosso papel enquanto igreja é: cara, para de marginalizar. Para de marginalizar quem é gay.
e começa a incluir para que ele venha para a igreja e ouça a palavra. As pessoas precisam de uma igreja para ouvir uma palavra. Eu me converti dentro da igreja. Provavelmente você que está me ouvindo converteu dentro de uma igreja. Então a igreja tem uma importância com esse papel. Agora é claro, meu irmão, se você que é gay, que está me ouvindo aqui, você precisa entender uma coisa. Se você está dentro de uma igreja, você vai ouvir a respeito disso, você vai ser exortado a respeito disso, você vai ser corrigido a respeito do pecado que você está cometendo. Como eu disse, aquele que entra na porta não pode mais viver de qualquer forma. Existe um parâmetro que Deus escolheu para nós, existe uma nova vida, existe uma novidade de vida que muitas vezes elas não são condizentes com os nossos prazeres carnais. E no contexto de igreja, precisamos sim falar sobre carnalidade. Precisamos falar de pessoas adúlteras, precisamos falar de largar o pecado de adultério, precisamos falar de largar o pecado da pornografia, precisamos falar de largar o pecado da homossexualidade, precisamos largar o pecado do lesbianismo, precisamos largar qualquer tipo de pecado, porque a mensagem do Evangelho, o Cristo que morreu e ressuscitou, é para que nós possamos agora ter uma vida renovada, condizente com o amor de Jesus. Amém, meu irmão? Então essa aqui é a minha resposta para você. Eu não sou aquele que vai condenar a sua vida, mas o que você precisa entender é: Jesus morreu por mim e por você para que o pecado não domine mais a nossa vida. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem que nós precisamos compreender. Essa foi a mensagem que eu compreendi quando eu me converti e larguei vários pecados. Porque não é condizente com o nosso Salvador. Não é condizente com o nosso Jesus. Não é condizente com o preço que foi pago, porque o preço foi pago para que nós pudéssemos agora ter uma vida livre. Nesse mesmo versículo que eu li para vocês, ele fala assim, ó, ele deu a sua vida para comprar a liberdade de todos. Ou seja, meu irmão, o sacrifício de Jesus foi para que hoje eu pudesse ter a liberdade de não querer pecar mais. E isso é liberdade. E ele me deu ferramentas, o fruto do Espírito, o Espírito Santo, para que hoje seja muito mais fácil viver uma vida em santidade do que uma vida promíscua que não é condizente com a mensagem do Evangelho. Então, meu irmão, fica nessa graça, que Deus possa abençoar a sua vida e não se esqueça, Jesus é tudo que nós precisamos na nossa vida para ter uma vida transformada. Se inscreve no nosso canal. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Eu tenho certeza que você será muito abençoado. Tchau!